Bom dia com Jesus. Por favor, me responda, é certo irmão colocar apelido em outro irmão? De irmãos aqui na igreja que nem chama meu marido de irmão e nem por nome, eles falam assim, e vai pondo nome como preguiçoso, tartaruga. Vocês, meninos, estão fazendo isso? Ah, não, não é marido, não. Qual de vocês que é casado aí? Nenhum, né? Mas tá bom. Olha, eu sinto mal quando escuto os irmãos tratarem meu marido assim, e isso está acontecendo até mesmo entre os diáconos. Eu considero isto como falta de respeito e consideração. Meu marido é um homem simples, humilde, mas ele é um homem trabalhador. Nem todos são iguais. Uns são mais rápidos, outros mais lentos, uns mais responsáveis, outros menos responsáveis, né, irmã? Mas o respeito e a consideração têm que existir entre nós. Me ajude, por favor. Deus te abençoe. Agora, isso é uma lástima. Às vezes a gente toma liberdade no convívio, no relacionamento, e excede nas brincadeiras, e isso acontece mesmo até entre os diáconos. Vocês na sua reunião aí vão discutir isso, viu, Antônio Pedro? Discuta isso aí com os diáconos, porque não são todas as pessoas com as quais a gente pode brincar. Eu sei que tem milhares de pessoas que gostariam que eu brincasse com elas, mas eu não brinco. Às vezes eu estou junto com 2, 3 pessoas, 4, 5, eu brinco com uma e não brinco com o restante. Então, é uma coisa que, agora, essa pessoa que brinca com todo mundo, ela vai sofrer sempre um vexame. A gente tem que ter pessoas, amigos, e conhecer a natureza de cada um e relacionar com eles segundo a natureza específica de cada um. Então tem gente que não gosta de brincadeira, não brinque, para que brincar? Pode conversar, pode falar das coisas de Deus e de outras coisas. Já tem outros que ficam provocando você fazer cócega nele, dar um abraço nele. Enquanto você não chega nele, ele não sossega. Então ele precisa daquilo, porque senão ele volta triste para casa, não é? Essas coisas assim, né, meu João? O João Garcia. Agora, aqui está afetando sentimentos. Essa questão de apelido, irmã, não é só nesse caso, não. É moça pondo apelido em moça. É pastor pondo apelido de pastor. Pastor pondo apelido de pastor. O ex-padre amigo escreveu um livro sobre isso, o que era lá no seminário. Tinha padre que chamava Carlos, chamava de Carlota. Outra de capivara. Outra disso, outra daquilo, outra e tanto coisa. Quer dizer, baixou o ridículo. Baixou, isso é rasteiro, é baixo, é ridículo. Falta de espiritualidade. Falta de reverência, e por fim já não falam mais o pastor, o irmão, já fala é o fulano, é o ciclano, a ciclana, ninguém mais. Difícil uma irmã se referir a outra como irmã. A irmã Maria, só quando é mais velha, né? Às vezes fala. A irmã Teresa, a irmã Joana, o irmão Jurandir, o irmão Norival, o irmão Moisés, o Moisés, o Norival, o Jurandir, o Valdivino, o Sidney. Então, parece que ficou mais custoso um tratamento de irmã, irmão, senhor, senhora,
do que qualquer coisa. E então aí é muito mais fácil. Se torna tão fácil chamar de capivara, de zebu, não sei mais o que, não sei mais o que. Mas você pode ver que esse nível espiritual dessas pessoas está baixo. É a irmã fulana, é a irmã ciclana, né? Nunca se refere. Agora, essa lamentação da irmã aqui, esse sentimento dela tem lugar, tem razão. A minha mãe tinha uma tristeza tremenda naquela cidade que tem a cabeça de jumento enterrada lá. A verdade é essa. Agora, apelido é para molecagem mesmo, o resto é duro. São moças molecas, irresponsáveis, homens irresponsáveis, que se gozam de apelido. Agora, põe um nome, esse menino tem um nome bonito, David. Daqui a uns dias é Dani. Agora, você sabe o que é Dani? Que se dane. Condenado ao inferno. Daqui a uns dias não tem o nome que foi posto, que foi consagrado, que foi dedicado mais. E assim por diante, né? Agora, tem aquele apelidinho de família que abrevia o nome com Billy, né? É Chico, não tem nem um Francisco que não vira Chico, não tem nem um José que não vira Zé, ou Zeca, Zezinho, o Domingo Zarrão, Zezinho. O irmão Zezinho, é Joaquinzinho. Mamãe não aceitou não, queria me chamar de Quinca. Eu não nada de Quinca. Não, mas que é baixo é baixo, é ridículo, ofende, é sério, fere os sentimentos, porque brincar lá de vez em quando, pois eu mesmo já brinquei disso aqui. Possivelmente até com esse irmão mesmo. Pessoalmente, ele levou na graça e falou, não, vamos parar com isso, senão pega. Vamos parar. Pronto. Mas que a gente está baixando o ridículo, está. Por que não pode falar irmão, pelo menos? Agora, pastor já não tem mais, nem irmão não, também não. É o Adil, é o Joaquim, é o Manuel, quer dizer, a coisa começa de cima para baixo. Isso já foi. Agora, o irmão Brana falou numa mensagem, se o homem é doutor, você deve falar doutor. Doutor fulano e tal. Agora, o irmão Brana, sendo o profeta, sendo o reverendo, todo mundo chama ele de irmão. Quer dizer, a irmã Corina Lopes me chama de irmão Joaquim, eu gosto tanto. Não é? Gosto tanto daquela maneira que ela faz. Irmão. Tudo bem, irmão Brana, então tinha que ser o profeta, pastor e reverendo Brana. Não é isso, não. Há uma certa maneira de tratar que a gente vê que ela é cristã, é carinhosa, o irmão Brana. A gente brinca com a Esmeraldinha, né? Nossa Esmeraldinha. Olha, o fulano de tal comprou uma fazenda e já pôs no seu apelidinho de carinho, Fazenda Quiquinha, né? Às vezes eu não chamo Quiquinha, eu chamo Esmeraldinha. Esmeralda, não é? Pois é. Mas ali é uma coisa de carinho, que não ofende, que não humilha a pessoa. Há certas coisas que fica chato, fica humilhante, fica deprime. Então vamos parar com isso. Vamos parar com isso e ter um nível mais alto um pouquinho. Agora, isso não se refere a todos não, viu, irmão? É alguns só. Vamos ver aqui agora, que queira mais, tem outra carta aqui, essa carta aqui, ela é doída, mas tem que ler também. É a escola dominical, você vai... Pastor, a melhor coisa abaixo de Deus para mim era meu marido. Vivemos 27 anos, tivemos 6 filhos, meia dúzia. Vivemos com maior amor, ele era
da mensagem, depois saiu, perguntei porque ele disse que trabalhava, por quê? Porque ele disse que trabalhava à noite, segunda a sexta, e ia na igreja só no domingo, e disse que o senhor falou dos crentes domingueiros. Sempre assim. O crente domingueiro é aquele que pode vir na igreja e só vem ao domingo. Fica em casa. Então ele é domingueiro, né? Fica em casa. Irmão Brando, se Deus estiver no coração dela ou dele, ela não fica em casa, podendo vir à igreja. Agora, um trabalhador que não pode vir à igreja, ele não é um crente domingueiro, ele só pode vir aos domingos. Agora arrumou um amante que já tem quase 2 anos e ela está grávida e ele pousa até 3 noites seguidas com ela e 1 ou 2 em casa. Ainda quando dorme em casa é no sofá. E eu já teve semana que trancava no quarto e chorava até não aguentar mais. Fiquei quase 1 mês que só de respirar dói por dentro. Converso com ele para voltar, mas ele quer ficar lá e cá e diz que está com saudade dela. Já gastou tudo que estava no alcance dele, só ficou o carro, queria até vender a casa, não assina não, mano. Não vende não. E vender a casa e a gente desquitar. E eu fiquei internado há 5 dias, nem me visitar não foi. E há 10 anos atrás ele adoeceu e eu não sabia o que fazer com 6 filhos de menor, ele desempregado, fiz tudo que pude, ele não me deu valor, sem nenhum motivo fez isso. Pastor, peço, diz, o que farei, e ore por mim. E ele, assinado Esperança. Isso aí tem uma fila disso. Não tem comentário, simplesmente a gente pede à igreja para orar, mas o fim, nós falamos domingo sobre o princípio do processo intermediário, foi sexta-feira, né? Não deu para detalhar, isso ainda vai ser estudado, e processo final. No processo final, o certo é que, na verdade, se esse homem foi casado com a senhora, algum dia ele vai terminar com a senhora. Se não foi, é melhor só não ir para o hospital, nem ter dor no coração mais, acabou. É claro que uma esposa que não sofre, ela não teria nada por dentro também por causa dele. Já sofreu muito, agora faz de conta que a senhora é viúva. O dê por morto. A Bíblia diz, estava morto e reviveu. Então aquele pai deu o filho pródigo por morto. Acho que ele não ficou lá rolando na cama, perdendo sono. Quando ele apareceu, ele disse, bom, vamos fazer uma festa, porque eu tinha dado por morto e reviveu. Mas o fim desses é sempre ser banhado pela esposa. Olha que porque amante não vai dar banho em ninguém, não. Limpar a sujeira dele na cama lá, aquela coisa, que ele deu um derrame, uma coisa assim, quem vai cuidar não é amante, não, pode deixar. Aí é hora de só largar para lá também, deixa morrer como indigente. Tem quem cuida por lá, manda a sua amante. Você não pode ficar sem ela, ela cuida de você, vai cuidar das suas sujeiras, dos seus cocôs na cama, vai pôr água na sua boca, e assim por diante, porque todos eles vão terminar assim, terminam, aliás. Vamos ler a Bíblia, vamos ficar de pé. Eu falei Gênesis, não foi? Foi Gênesis 6, né? Nós temos... É que esse tempo para a escola dominical precisava ser aumentado. Nós temos que passar aí para terminar meio-dia. O que vocês acham? Só meia dúzia diz amém. O resto... Vamos terminar mais cedo um pouco, 9h30? Não é, porque essa preleção tem que ter mesmo, não tem jeito. Escola dominical é a parte mais familiar da igreja. Então você não pode entrar na escola, né? E já de escritura na mão e A escola tem que ter a preleção.
tratar desses detalhes particulares, familiares mesmo da igreja, para depois, então, ter o sermão, a doutrina, o estudo. Se der tempo de levar a cabo, tudo bem. Se não der, a gente deixa para outro domingo. Então, veja aqui, olha, a corrupção geral do gênero humano. Corrupção geral. É o capítulo 6 de Gênesis. E aconteceu que como os homens se começaram a multiplicar sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Então, o Otávio está novo. Só está novo. E eu ainda vou ficar novo ainda por muito tempo. Ó. E o que vocês estão rindo? O Deus botou para 120 anos. Aí depois alguém disse, mas lê o Salmo 90 lá, que passar de 70 e 80 é cansaço e enfado. Eu tenho que diminuir mais ainda. Porque tolerar um homem não é brincadeira. Tolerar um homem 27 anos com 6 filhos não é brincadeira, não. Bom, vai ouvir o homem também, né? Você sempre tem que ouvir os dois lados. Mas olha aí, com 120 estava bom, né? Deus podia ter deixado assim, né? Isso aí seria tão bom. Porém, os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra e também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Senhor Jesus amado, bom é estar aqui, terrível é estar aqui, terrível num sentido e bom, excelente em outro. Esperamos que essa preleção vai dar temor nos maridos, nas mulheres que muitas vezes estão empurrando os maridos para fora de casa. Vai dar temor nesses irmãos que vivem só tratando com apelidos. Isso vai ser consertado, não vai fazer isso mais. O casamento dessa maneira gostosa, simples, padrão, vai ser aceito por todos, com coração alegre, feliz, satisfeito. Eu sei que há muitos pais dando graças a Deus porque eles não estavam dando conta. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, ajuda tudo isso que foi tratado a ser posto em ordem. Te pedimos pela tua graça e teu amor. Amém. Amém. Assentai-vos. Bom, a coisa ainda está dentro dessas aspas, ser filho, não é? Ser filho. Não, isso não prejudica em nada a gente estudar a origem da palavra. Os evangelistas gostam disso e vão enriquecendo o seu caderninho, né? Vocês estão enganados. Tem muitas irmãs que fazem isso com critério. Eu já vi livro de moças aqui que, olha lá qual é o pastor que tem um esboço igual aquele, hein? Ou iguais àqueles. Dá para a gente pregar a vida toda aqueles esboços, que formam um verdadeiro esboço. Então, o esboço desse estudo dos filhos de Deus, ele tem primeira, segunda, terceira e quarta parte. Primeiro vem no Antigo Testamento, segundo no Novo Testamento, o terceiro vem como um sumário de usos e práticas, porque
Ser é uma coisa, praticar é outra. A pessoa pode ser médico, médica, né? Quando é pessoa tem que ser, pode ser médica, a pessoa, mas nunca praticar aquilo. Então a pessoa pode ser filho, filha, e nunca viver como filho. Aí vem em quarto lugar, que é a filiação, que é claramente o sinônimo de salvação. Então, não se pode tratar disso sem enquadrar esse grande tema, a adoção. Porque, na verdade, isso tem que ser explorado como é, mesmo sendo filhos naturais mesmo, filhos legítimos, aquele menino, aquele rapaz tinha que receber adoção depois, publicamente. Seu pai o adotava publicamente, porque ele foi a prática de filho. Então isso é que acontece. Às vezes nós, como filhos que somos, mas não estamos praticando. O uso está sendo ao contrário. O estudo ele é longo, é extensivo. Ele pode durar o ano todo, porque é a Bíblia toda, é a vida toda. Você é filho desde o dia que você foi gerado. E conforme observamos sexta-feira, a primeira batida do coração já é uma contagem regressiva. O homem começa a morrer o dia que ele é concebido. É um fato. É menos uma batida cardíaca. Cada batida é menos uma. Quer dizer, aquilo já aconteceu aquela. É o caso do segundo, no relógio. No tempo, né? Então nós vamos ver aqui um pouquinho, coisa que o irmão Brana gostou, estudou muito, falou muito pouco disso, como pregador, como profeta, eu chamo ele de um cometa. Um cometa é né? Vamos dizer, uma estrela com cauda, é assim, né? Passando por ali, é isso? Com a cauda muito grande. E que passa só de época em época. Sabe quando é que vai vir outro homem igual William Branham na Terra? Nunca. Nunca mais. Esse é o tipo de homem que só passa uma vez. Mas nunca. Mas nunca. Então ele não tinha tempo para estudar essas coisas com a igreja. Ele estava passando, mas para isso ele ordenou o quíntuplo de Efésios. Ele disse: agora, irmãos, a igreja entrou numa etapa que não adianta eu usar esse dom que eu tenho de empolgar as pessoas, de emocionar as pessoas. O Otávio estava falando aqui para mim, olha, eu disse, não, ontem que eu estava ouvindo lá em Anguera, eu falei, essa fita deve ter de 12 anos para mais, sei lá. E ficou sem encerramento. Porque eu já estou sabendo agora, fiquei sabendo agora de manhã. Mas Deus sabe por quê. Então, ele estudou, porque essa língua hebraica, quer dizer, vem dos hebreus, então é a língua do nosso pai Abraão. E conhecer determinados significados na língua do nosso pai Abraão é muito bom, é muito edificante. Não, são nomes que eu estudo com vocês aqui, daqui a pouco eu também não sei mais. Eu sei o sentido daquilo. Eu não guardo aquilo, não é esnobagem, não é nada disso. Nossa igreja não tem que se preocupar com isso. Mas o que está dizendo, esse dom
o quíntuple de Efésios, foi estabelecido para aperfeiçoamento do corpo que é a igreja. E esse estabelecimento agora da igreja é, sem dúvida alguma, para alçar voo. A igreja está na pista de decolagem. Ela está na pista de decolagem. E por isso ela enfrenta a hora mais perigosa. O irmão Branham diz que quando o avião decola, é uma lei que existe. Ele diz que todo mundo ali, todo aquele complexo vira fagulhas. Por quê? Ele foi um autodidata, ele foi criterioso, ele não foi relapso como eu. Ele lia, ele estudava as coisas, e ele tomava conhecimento. E chegava no botânico, ele... E isso aqui, por quê? Por quê? Daí a pouco ele falava sobre a botânica e a igreja. Era assim. Chegava na abelha, e isso aqui, como é que é isso, como é que é aquilo. Daí a pouco ele falava sobre o rato lá. Não, irmão? O que aconteceu conosco. Então, existem 3 palavras do nosso pai Abraão, na língua do nosso pai Abraão, dos hebreus, que tem 3 expressões diferentes, a saber, Bene, é B-E-N-E. Então, essa seria a primeira. Vamos classificar por letra. A, ponto, A, né? A, B, C, A, B, C, são 3. A, Bene, A, Elohim. Agora, esse A, Elohim, é com H, A, traço, Elohim, com H, Elohim. Que foi que quem visitou Abraão lá na tenda. Agora, estudando isso aqui, eles vão dizer isso, que Elohim é plural de senhores, de senhor, que quer dizer senhores. Mas aí é onde eles se perdem. Por quê? Isso tem 3 expressões. Elohim, a Elohim, que quer dizer realmente filhos de Deus. Iguala, filhos de Deus. Então aí é onde nós encontramos em Gênesis 6, esses filhos de Deus. E aconteceu que, como os homens se começaram a multiplicar sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens. Isso aqui implica muito, tem implicado a estudiosos, a pastores, a membros, e tem a ver com a nossa vida prática, para entender por que um pai, depois de 27 anos de casado, com 6 filhos, deixa uma mãe sozinha com 6 filhos, uma mulher honesta, que não prostituiu, e explica outros fenômenos na sua vida, os quais você não entende, quer dizer, não pode entender. Você já pensou Deus complicado? Deus complicado porque depois dele criar o homem, dá oxigênio para o homem, dá tudo para o homem, dá o sangue na cruz, dá tudo, e esse homem ainda faz com ele o que faz? Então a mulher vai pensar isso, o homem vai pensar. Por isso que você tem que ter limite. Você ultrapassou aquele limite, a pessoa ultrapassou aquele limite, você tem que sacrificar determinados sentimentos por aquela pessoa. Esse tempo eu ouvi uma voz no meu coração tão clara, disse, não se envolva sentimentalmente com essas crianças, que você vai se afundar muito mais. Porque eu estava me envolvendo sentimentalmente.
Não se envolva. Agora, é uma voz que eu conheço há muitos anos, que quando eu obedeço ela, eu nunca me dou mal. Não se envolva sentimentalmente com essas crianças. Você tem que entender que você chega a certo ponto que você não pode se envolver sentimentalmente com uma pessoa. Pode ser filho, mulher, marido, pode ser quem for. Porque se você se envolver sentimentalmente, você se enreda. Se Ló fosse se envolver sentimentalmente com sua mulher, ele teria olhado para trás, porque é um cuidado natural. Por quê? Cadê ela? Por que ficou? Olhava para trás e virava outra estátua de sal com ela. É o que tem acontecendo. Agora, quando você pode estender a mão para quem está suplicando, isso é outra coisa muito diferente. Esse é um sentimento que não te enreda. Aí é outra coisa. Você é um salvador. Você tem uma força para fazer aquilo. Eu não consigo estudar as coisas sistematicamente sem pregar. Isso aqui é o problema, não é? É o problema que vocês gostam. O problema é esse. Então, Jó, capítulo 1, no livro de Jó, capítulo 1, verso 6. Verso 6. E vindo um dia em que os filhos de Deus, porque esse é um erro, é um engano estabelecido pelo paganismo chamado cristão, desde Niceia, Roma, que todo mundo é filho de Deus. Isso é generalizado. Que todo mundo é filho de Deus. Não é, não. Nem todos são filhos de Deus. Nem todos são filhos de Deus. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Olha, ainda temos o capítulo 2, verso 1, do mesmo livro de Jó. Tudo isso procedendo desse Beni a Eloi, da linguagem do nosso Pai. 2, verso 1. E vindo outro dia em que os filhos de Deus, vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Na mensagem Três Classes de Crentes, o irmão Branham, não estudando sistematicamente, falando, mas ele disse: há três classes de crentes. Quando ele disse há três classes, se você for estudar, associar esta origem do nosso pai Abraão, você vai encontrar que só há uma classe entre as três que é realmente filha de Deus. Quer dizer, e que passa a praticar, viver como filho. Por isso, então, para com essa coisa de estar humilhando os outros. Para com essa brincadeira. Isso não é próprio de irmãos, de filhos de Deus, irmãos. B. Beni Eloi, aí não tem o A, o H antes. Beni Eloi, só. Repete-se novamente ao mesmo termo. Filhos de Deus. Aí já vai para o livro de Jó 38. Livro de Jó 38. Verso 7.
Se a gente pudesse ficar só com a Bíblia velha, era tão bom, né? 38, verso 7. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Com interrogação, né? Como nós estamos estudando só o termo filhos de Deus, então aqui já não tem Bene H-A Eloi, tem Bene Eloi, filhos de Deus, em prática de louvor, em prática de adoração junto à natureza. Isto quer dizer, tomando tudo que existe, que Deus criou, e fazendo, quer dizer, você está dentro disso, você está dentro deste quadro. Você chega à margem do rio, você vê que aquilo é uma emoção, o crepúsculo no rio, no mar, seja onde for. Você percebe a certas alturas, principalmente na madrugada, que aquilo forma uma adoração a Deus. E você então compartilha dessa adoração. Você não simplesmente se emociona. Aquilo não quer dizer que é uma aparição de Deus para você. Porque tanto pode ver o poeta cristão, o poeta, o ímpio, pode ser qualquer um, pode se inspirar. Você está ali escrevendo um hino naquela hora e um outro escrevendo um rock and roll, com aquele mesmo crepúsculo, com aquela mesma beleza. Aquilo está inspirando. Então, mas nessa, a distinção, a diferença da inspiração é que mostra que você está ali como filho de Deus. Não é fácil, é simples, mas você entende, dá para a pessoa mais simples entender. Isso quer dizer, você está olhando a mesma coisa como filho de Deus e se inspirando como filho de Deus. Em outras palavras, isso aí. E o outro está vendo e se inspirando para quê? Para proceder, que então Satanás está naquele culto, naquela adoração, está no meio daquilo. E você acha que esses rocks, essas coisas, essas músicas também não são inspiradas na natureza? E que clipes maravilhosos que eles fazem? Bom, ainda vamos ver o Bene Eli, que é o C. A, B, C. C vem a ser Bene Eli, E-L-I-M, que quer dizer filhos do Todo-Poderoso. Quer dizer, isso vem da linguagem do nosso pai Abraão. Filhos do Todo-Poderoso. Esse é o Salmo 29, o Salmo 29, verso 1. 29, né? Não deixa dormir não, hein? Cutuca ele. Cutuca ela. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, essa é a versão. Dai ao Senhor glória e força. Isso aqui no original, no hebraico, quer dizer filhos do poderoso. Filhos do poderoso. No Antigo Testamento, o sentido da expressão em Gênesis 6:1, de 1 a 4, que acabamos de ler, é o centro de um dos mais complicados problemas que existe.
Porque não é querer criar problemas. Nós não temos medo de encarar isso aqui, sabe por quê? Porque nós temos aqui, ó, nós temos o profeta de Deus. Agora aqui é onde a nuca dói. Sabe por quê? Porque você entra sem querer na trilha da serpente. Existe um termo na teologia que é exegese. Nós temos um doutor aqui atrás que sabe melhor o que significa. Adicionar, né? Como que é quase que uma inferência, né? É inferência, né? Então precisa de alguém que tenha coragem de ir além do que está escrito. Vamos ver. Diferir aquilo. Agora, isso tem causado grande engano. Agora, irmãos, veja só, a nossa irmãzinha mais humilde conhece o que os maiores teólogos desse país, do mundo, não conhecem. Aqui começou a briga agora. Você sabe por quê? A ciência quebra a cabeça, e ela prova que o mundo tem milhões de anos, é engano. Se a ciência já falhou redondamente, foi nisso aí. Na Terra existe sal, poder conservativo para conservar fósseis. E não tem nenhum fóssil que passe de 6.000 anos, de 5.000 anos, 4.000 anos. Quer dizer, ela pode desacreditar na Bíblia, mas basta um rapaz ir estudá-la que ele passa a desacreditar na Bíblia e crer nela. Então, Paulo disse: todo homem seja mentiroso e Deus o único verdadeiro. Eu creio na Bíblia. Outro dia eu estava na sala de espera, num oftalmologista, para fazer exame da vista, o que não fiz. Então o outro lá, um senhor entrou na conversa com a gente, foi devagarzinho: não sei, eu não quero discutir religião, coisa e tal, e ele não sabia nem que eu era pastor. Depois o médico que falou para ele. Ele foi até lá fora me pedir desculpas depois. Disse: olha, você sabe uma coisa? O mar fazia uma convulsão lá, e coisa e tal assim, e secava. Então Israel passou. É um fenômeno da natureza. Eu falei: escuta, isso faz até hoje, tá? Existe na história. Manda a Globo lá filmar essa convulsão lá para nós. Ele podia, não deu tempo para falar, depois é que a gente vai. Então, o outro já disse que foram umas tabocas. Deu taboca no mar, mas deu taboca. Israel passou por cima das tabocas. Só que passou a última carruagem de Israel, acabou as tabocas. Os egípcios afundaram tudo. A convulsão do mar foi só acabar de passar Israel, fechou. Morreu tudo quanto é gente. Agora, por que a televisão nunca fez isso? O Jacques Cousteau não foi lá filmar essa convulsão e mostrar aqui, ó. Vocês querem ver como é que Israel passou? Foi agora. Aí, ó. Que isso? Só para se pôr contra a Bíblia. Não tem nada de fóssil de milhões, 300 milhões de anos, 50 milhões de anos. Agora eu falo isso, não assim diz o Senhor. Quando o William Branham fala, você pode escrever e assinar embaixo. Então ele diz: olha, aquela sarça lá de Moisés é uma folha que tem no deserto, então sol quente, ela solta um gás, pega fogo e fica assim lá. Então, falei: engraçado, né? E a voz que saiu de lá, essa sarça falou, e tudo que ela falou e que é desobedecido é a causa dessa humanidade. É a causa do senhor estar aqui esperando o médico para fazer óculos, né? O que adianta? Mas aqui é que começa a briga. Eles estudam há muitos anos e tem a ver sim o chimpanzé com o homem, alguma coisa. Mas tem um elo perdido entre o chimpanzé e o homem.
que ela não descobre, que ela não pode descobrir, ela simplesmente constatou: existe um elo perdido entre o chimpanzé e o homem. Está faltando um degrau aí, nessa ligação. Por quê? Foi o macaco que virou homem. Só que desde que eles dizem que tem macaco, 500 anos, 1000 anos que ele fala que macaco virou homem, nunca o macaco virou homem. Eu conheço homem que virou macaco. Aí dá certo. Mulher que vira macaca, toda rebocada, e pula para lá e pula para cá, aí tá certo. Mas macaco vira homem, não tem na história até hoje, desde então aí. Quantos macacos, e esses macacos nunca chegam a ser homem, gente? Há tantos 1000 anos, só aquele macaco bonito lá do Éden que virou homem, só um. Agora, nós não estamos aqui para apologia, para contender, para resistir à ciência. Não é para isso, não. O certo é que a questão pode ser, eles dão desculpas, eles escapam, sabe de jeito? Apelam para as divindades pagãs, até então governantes, não é? Pagãs, porque havia de um lado um povo que obedecia uma linha, tinha praticamente uma origem, né? Quer dizer, tinha uma origem diferente, uma origem desde da arca, porque na verdade nós temos três raças apenas: é Sem, Cão e Jafé. Só isso. Judeus, samaritanos e nós encontramos dentro desse quadro aí o Ismael, que veio de uma forma extra através de Agar, Abraão com Agar, que é considerado um selvagem. E o próprio irmão, saudoso memória, irmão Badielou, ele dizia, concordava comigo: não, nós somos filhos de Ismael. Israel que é filho de Abraão, com Sara, Isaac. Mas e ele tinha a revelação disso sendo sírio. Então, esse estudo de filhos não só traz conhecimento, mas traz responsabilidade, o conhecimento que traz responsabilidade e gratidão, para se portar como filho. Agora, o meu problema hoje é me portar como tal. É uma luta que há. É uma luta que existe, porque sabe por quê? Porque o Espírito testifica que eu sou filho de Deus. Eu estou falando por você também. Testifica. Porque na verdade Jacó saiu do mesmo ventre, dos meus lombos. Ele era o peralta, Esaú não era peralta, tinha uma boa conduta, e no entanto ele era o filho da bênção, era o filho da primogenitura. Agora então eles pegam e teriam que associar isso ao paganismo. E sabe quando é que isso começou? Que concluiu mesmo? Foi no Concílio de Nicéia. Aí então misturou, porque eles não podiam manter esse poder, a Roma não podia manter esse poder que ela mantém, como Roma pagã. Ela estava ferida, então a sua ferida seria curada justamente nesse pacto
com os cristãos. E daí então, José é filho de Deus. Ismael é filho de Abraão? É filho de Abraão, e só não herda. Saiu dos lombos de Abraão? Saiu. Quer dizer, são filhos de Deus num coito da igreja com o Estado. Não, Deus não está nisso. Deus não está nisso. Agora aí que com cuidado nós temos que voltar lá na semente da serpente. Aí nós vamos ler agora, nós vamos ver aqui São João 8. Nós vamos ver devagar. Ah, mas não dá mais. 2 minutos só não dá, ué. Aí vocês me apertam. São João 8, verso 44. Vós tendes por pai o diabo. Isso é Jesus falando. E quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Agora ele não estava falando com meretriz, com ladrão, não. Ele estava falando com sacerdotes. A semente da serpente é religiosa desde o Éden. Caim foi religioso. Então, vós tendes por pai o diabo. E quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. Isso quer dizer que se ele não tivesse matado lá o primeiro, ele nunca teria matado mais ninguém. Bastava Adão não ter recebido Eva. O profeta disse, Deus teria matado a Eva e dava outra mulher para ele. Mas como era um tipo, ele tinha que expressar seus atributos de Salvador, e ali então ele mostrou como Cristo fez pela igreja. Ele a recebeu no Calvário e deu sua vida por ela. Foi isso. Então, veja, se foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Uma característica do Filho de Deus é falar a verdade. Uma característica perfeita do filho do diabo é mentir. Tudo tem que fazer com mentira. A mentira é uma perversão da verdade. Quando ele profere mentira, fala que ele é próprio, porque é mentiroso e é pai da mentira. Agora, essa mentira, ela se baseia, se instrumenta basicamente na doutrina das 3 pessoas distintas. Isso é uma mentira. É uma mentira. E a mentira se trata justamente de um fato que você sabe, que você fala que é, sabendo que não é. Porque eles sabem que não são 3 pessoas. Eles sabem que não são 3 pessoas distintas. Por isso são mentirosos. Filhos não são filhos de Deus. Agora, quem está dizendo é Jesus. Agora, aqui, nós teríamos que ir para São Mateus 13, e você vê a parábola do joio e do trigo, a partir do verso 24, anota aí. Eu não vou ler, mas a interpretação eu vou ler, porque aí você põe ponto e vírgula, no verso 30, você põe M-A-T, ponto, 13, 2 pontos, quer dizer, Mateus capítulo 13, verso 24 ao 30, não é? Tracinho 30. Aí você põe ponto e vírgula e pula 36 ao 43. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino.
Esses filhos do reino são Benelim, filhos do poderoso. Só é poderoso quem é rei. E ele é rei dos reis. Ó, agora o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno. O inimigo que semeou, que o semeou, é o diabo, que semeou o joio. E a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. E aí ele continua dizendo, assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo, etc. Agora aí você pega a coisa do início. Quem semeou foi o diabo. Então você vê a serpente, era um animal ereto, lindo, por sinal, que você vê que até hoje se gasta mais com beleza do que com comida. O dono de um restaurante, ele começou a botar arroz integral, eu aconselhei ele, pois ele falou, não tem jeito de continuar, porque só o senhor que come. Tem que jogar o resto tudo fora. O povo não tem cultura para comer. O senhor está vendo essa gente de carro novo aí? Ele diz assim, ó, o sujeito passando fome para ter um carro novo. Ele passa fome, ele come sanduíche para botar uma roupa na moda. O povo aqui não preocupa muito com alimento, não. É com aparência. É desse jeito. Então, a beleza. Isso aí, Deus mostrou para o irmão Branham, como vocês estão me vendo aqui na tela. Deus mostrou isso para o irmão Branham, a serpente vindo sobre Eva, fazendo sexo com ela. Se tem uma cena que o irmão Branham viu de sexo, um filme que seria chamado erótico, foi da serpente com Eva. Por isso que eu digo, não, igual a ele, não passa mais, nunca passou pelo mundo e nem vai passar. Ele viu, Deus mostrou para ele, como você está vendo aqui, como você vê uma cena erótica no vídeo. Não tem que discutir. Então aí dá a origem da coisa. A serpente gerou a Caim. Caim nunca teria matado Abel se ele fosse um filho de Adão. Porque Adão era uma criação original. Agora, nos Estados Unidos houve uma questão que foi para a justiça, chamou a atenção do mundo, de uma mulher ter dois filhos gêmeos de pais diferentes. Lá no estado do Texas. E a diferença de que ela teve com um e com o outro foi mais de 8 horas depois. E na Suécia teve outro caso semelhante ao que aconteceu com Eva. Por isso ela teve Abel de Adão e Caim da serpente. A serpente é um animal ereto, é o elo que a ciência diz que está perdido. São filhos da serpente, por isso João Batista disse, víboras, raça de víboras. Jesus disse, raça de víboras. Raça quer dizer descendência. E aquilo foi claro, filhos do diabo. Coisa séria. Por que o diabo matou o irmão Branham quando ele ia voltando para Jeffersonville com os esboços da trilha da serpente? Tinha telefonado para Billy Paul contratar o auditório e o diabo matou na estrada. Ele ia pregar exatamente a trilha da serpente. E aí desses pregadorzinhos que começam a entrar nisso aí, viu? Cuidado com eles.
O ódio que ele ficou dessa fita tentação aí, o diabo ficou com um ódio terrível daquilo. Porque, na verdade, aquilo que seduz através do seu seio, do seu corpo, da sua voz, fica, é a serpente. O que aparecia para ele lá no seu isolamento? Cobra, serpente. Agora, isso mostrou lá no batismo do fogo, você vê como essa trilha veio, matou nas arenas, e vem matando assim, e agora ela não tem que jogar nas arenas para matar. Ela está matando através de marcas, através de ideias. Ela está matando, agora virou o mundo mercenário. Então, para finalizar, que eu já passei 10 minutos já, você vai estudar isso, firmar, para você ser mais agradecido, mais agradecida e mais responsável e respeitar mais o seu irmão, a sua irmã, como filha de Deus. Temos as mesmas fraquezas, as mesmas paixões, somos sujeitos às mesmas paixões, bem entendido. Somos carne e ossos, e por isso deve ser olhado por esse prisma. Ser filho não é brincadeira. Ser filho de Deus tem uma linha, não é a linha de anzol, que a linha de anzol pode arrebentar e o pescador ainda pode cortar com facão também. Tem uma linha ligado àquilo que nada corta. Nada corta. E tem até uma coisa, quando não é também, não tem nada que liga isso. Então eu quero fixar nisso, porque nós voltamos e depois aí nós vamos continuar assim, sem programação, e a gente tem que cair na trilha da serpente, não tem jeito. Vai lá no Éden, então ele viu aquilo, e dali partiu tudo isso aí. Eles vão dizer aqui, vocês vão ver, há estudos que eles dizem que foram anjos que fizeram sexo. Você vê até onde chega a teologia. Por anjos, os filhos de Deus são anjos com as filhas dos homens. Porque eles não têm a revelação da semente da serpente. Não tendo a revelação da semente da serpente, está no engano, está na marca da besta. Às vezes tem gente que se sente mal quando fala nisso, vai até embora, desliga o rádio e vai embora. Mas por que sente mal? Por que sente mal? É o lombrigueiro. As lombrigas sentem mal. Eu tenho aqui, muita coisa aqui dentro da mensagem de adoção, mas depois no próximo a gente continua.